Após terminar a sua conversa com Gold, Zhao Tian se preparou para sair da floresta e retornar para casa. Olhando ao redor, Zhao Tian novamente pensou que Gold tinha feito um trabalho magnífico ao preservar aquele local. Dificilmente existia um lugar tão belo no mundo. Esse lugar, ele vai ficar bem? Já que você estará partindo comigo, quem irá proteger a floresta? Zhao Tian perguntou em um tom de preocupação. Ele temia que agora que o Gold não estaria mais lá, um dia as pessoas iriam descobrir que ele se foi e sujariam aquele lugar imaculado. Não se preocupe, o macaco rei dos ventos azuis pode dar conta de qualquer invasor que cogitar a ideia de vir até aqui. Eu acho que não existe, neste continente, nenhuma única pessoa capaz de derrotá-lo. Com ele guardar a floresta, ninguém ousará se aproximar. Gold explicou, pois ele percebeu que Zhao Tian estava, de fato, preocupado com a floresta. E uma parte dele também estava. Afinal, ele sempre preservou aquele lugar. Contudo, se alguém invadisse a floresta, o macaco rei dos ventos azuis podia ser tão cruel quanto ele. Assim os rumores sobre o demônio continuariam se espalhando e ninguém ousaria voltar. Gold, moleque, eu irei te ensinar algumas técnicas marciais. Entretanto, para aprender as mais simples técnicas que eu tenho a te ensinar, você deve, pelo menos, estabilizar a sua energia espiritual e controlá-la livremente. Zhao Tian, entendo. Eu possuo, em minhas memórias, algumas técnicas básicas de baixo nível. Eu posso aplicá-las até que minha energia e cultivo cheguem ao ponto ideal. Gold, interessante. Se você já sabe o que fazer, eu vou aproveitar para tirar um cochilo. Não me incomode. Certo. Zhao Tian respondeu enquanto olhava para trás, como se estivesse se despedindo daquele lugar. Ele olhou para o macaco rei dos ventos azuis e acenou para baixo com a cabeça. A besta acenou de volta como se estivesse se despedindo. Após virar seu olhar adiante, Zhao Tian buscou em sua memória uma técnica de movimento chamada passos velozes. Era uma técnica de movimento extremamente básica, e Zhao Tian já estava totalmente familiarizado, em teoria, com os princípios dela. Vamos lá. Zhao Tian concentrou sua energia espiritual, e uma onda de poder envolveu seu corpo. Após aquele poder se estabilizar, Zhao Tian o concentrou nas plantas dos seus pés, saltou adiante e começou a correr. A velocidade de movimento de Zhao Tian aumentou, pelo menos, 3 vezes. Cada passo que ele dava parecia um salto, e, naquela velocidade, ele rapidamente chegaria em casa. Diversos pensamentos passavam pela cabeça de Zhao Tian naquele trajeto. Segundo o que Gold disse, Zhao Tian esteve na floresta por mais ou menos 14 dias. Como estavam seu pai e o irmão, e as pessoas do vilarejo? Quase todos do vilarejo cooperavam entre si e gostavam uns dos outros, porque superar aquela vida sozinho era algo que ninguém conseguiria. Sendo assim, apesar de possuir laços sanguíneos apenas com seu pai e seu irmão na sua terra natal,
Zhao Tian tinha afeto e considerava todos do vilarejo como parte da sua família. Vilarejo 8. O vilarejo de Zhao Tian não possuía nome específico. Ele era apenas chamado de Vilarejo 8. Um simples número era como eles definiam o lugar. Era evidente que as pessoas dos vilarejos de trabalhadores não eram melhores do que animais aos olhos dos seus senhores e empregadores. Todo o vilarejo, que possuía aproximadamente 300 habitantes, estava em um clima de luto naquele dia, pois as pessoas realmente lamentavam o desaparecimento do pequeno Zhao Tian. Já era quase noite. A lua cheia aos poucos tomava o lugar do sol e aparecia no céu, marcando o dia de um acontecimento histórico. A família do desaparecido, Zhao Xin e Zhao Rei, ficou em casa nos últimos dias e não foi trabalhar. No início, eles carregavam a esperança de que Zhao Tian iria retornar para casa. Porém, após o 7º dia sem notícias do garoto, eles imaginaram o pior e decidiram que manteriam luto por um mês inteiro. Zhao Rei: meu pai, me desculpe por incentivar o irmão mais novo cegamente. Se eu não tivesse o incentivado tanto, ele nunca teria te desobedecido e ido até aquela maldita praça mercante. A voz de Zhao Rei estava cheia de remorso, pois ele sentia que, de alguma forma, ele tinha culpa pelo que aconteceu com seu irmãozinho. Então ele repetia aquelas palavras para seu pai diversas vezes ao dia. Zhao Xin, eu já disse para você parar de se culpar. A culpa nunca foi sua. Na verdade, não foi de nenhum de nós. A mãe de você sempre os incentivou a perseguir os seus sonhos. E ela também não tem culpa de nada disso. O verdadeiro culpado é esse mundo em que vivemos. São as pessoas que têm posses e poder e que oprimem e pisam naqueles desprovidos disso. Eu, de certa forma, também compartilho alguns dos sonhos do pequeno Tian. Talvez, um dia, surgirá alguém que olhará por nós e mudará esse mundo injusto e cruel. Zhao Xin tinha tristeza em seu olhar, enquanto acalmava o coração de Zhao Rei, e dizia aquelas palavras como forma de confortar a si mesmo. Todo o vilarejo 8 estava em silêncio naquele momento. Porém, a calmaria foi interrompida por um forte grito que veio do centro do vilarejo. Zhao Xin, Zhao Rei, onde foi que vocês dois se enfiaram? Acham mesmo que podem ficar em casa e não trabalhar nas minas? Aquelas palavras vieram de um homem alto e de corpo robusto, que vestia uma espécie de armadura de couro marrom e tinha um chicote em suas mãos. Atrás daquele homem estavam mais 2 homens de estatura mediana, e cada um deles tinha um rosto mais feio que do outro. Eles também usavam a mesma roupa de couro, como se fosse um uniforme. Quando aqueles gritos soaram, as pessoas do vilarejo 8 permaneceram dentro das suas casas, e um forte sentimento de pena os preencheu, enquanto eles olhavam uns para os outros, pois eles sabiam que aqueles homens foram para lá a fim de punir o Zhao Xin e o Zhao Rei. Diferente de todos, Zhao Xin e Zhao Rei saíram e foram ao encontro daqueles homens. Não é que eles não sabiam das consequências de não trabalhar nas minas. O fato é que eles não se importavam com mais nada. Os dois já haviam perdido as 2 pessoas mais importantes das suas vidas,
e dificilmente alguma punição seria pior do que aquilo. Após se aproximar dos homens, Zhao Xin se abaixou e disse ao capataz: Senhor, o nosso filho e irmão caçula morreu recentemente. Nós não ficamos em casa por preguiça. É apenas que estamos prestando o luto adequado. Foda-se o seu filho. Eu não importo que morram de vocês por dia, desde que vocês continuem trabalhando. Ninguém sentirá falta de nenhum de vocês. O homem robusto foi extremamente cruel com suas palavras. E após dizer aquilo, ele continuou: Eu vou ser misericordioso e não irei puni-los hoje, mas amanhã certifique-se de que estarão nos seus postos de trabalho. Zhao Rei queria esmurrar aquele homem até a morte. Porém, ele não tinha capacidade para tal. Contudo, sem praticamente nada a perder, ele levantou a cabeça e, em tom desafiador, disse: Sinto muito, mas amanhã nós não iremos às minas. Nós decidimos manter luto pelo período de 1 mês. E até lá, nem eu e nem o meu pai iremos trabalhar. Após dizer aquilo, Zhao Rei olhou para Zhao Xin, que se levantou e acenou com a cabeça em aprovação. As pessoas que espiavam tudo aquilo pelas janelas ficaram em choque. Aqueles dois pareciam estar completamente loucos, a ponto de desistir das suas vidas. Apenas a fúria poderia ser vista no olhar dos 3 homens. Aquelas palavras eram uma afronta a eles. Então, o homem robusto, que carregava o chicote, mostrou ser o mais irado entre eles. Eu vou ensiná-lo seu lugar, verme maldito. O homem balançou o chicote para baixo e golpeou duramente contra o peito de Zhao Rei. Sangue jorrou e uma ferida de 50 centímetros apareceu no lugar da chicotada. Enquanto Zhao Xin corria na direção do Zhao Rei para acudir o seu filho, uma chicotada pousou nas suas costas. E uma ferida similar, de mesmo tamanho, podia ser vista nele. Naquele momento, Zhao Tian, que voltava ansioso para casa, chegou bem a tempo de ver aquela cena. Ele analisou a força daqueles 3 homens e sentiu que todos eles estavam no primeiro nível do reino espiritual. Deve-se ter em mente que os guardas e capatazes ordinários das minas e campos de medicinas espirituais eram pessoas de cultivo baixo, pessoas que não tinham quase nenhuma aptidão para o caminho marcial. Contudo, apesar de fracas, aos olhos de outros cultivadores, essas pessoas eram mais do que o suficientes para cuidar dos trabalhadores que não possuíam nenhum tipo de poder espiritual. Enquanto analisava o poder daqueles homens, Zhao Tian percebeu algo diferente entre eles. Apesar de possuírem uma energia espiritual mais treinada do que a de Zhao Tian, o poder de Zhao Tian era muito mais concentrado quando comparado ao deles. Era como se, dentro do mesmo receptáculo, houvesse quantidades muito distintas de energia espiritual. E por incrível que pareça, o garoto estava em vantagem.